Muito bem, estamos de volta com a nossa Escola da Fé e eu preciso aqui dar dois avisos importantes. Primeiro que dia 4 de junho, que é de Corpus Christi, a Canção Nova vai ter um dia aqui especial de palestra, de adoração, né, dia de Corpus Christi. Então você está convidado a vir participar aqui dessa festa de Corpus Christi aqui na Canção Nova, com procissão do Santíssimo e tudo, né? E estaremos pregando aqui na Canção Nova, vai estar o padre Fabrício, o padre Anderson e eu estarei também fazendo uma pregação aí. Você pode ter as informações necessárias pelo telefone 12 31 86 2600, que é o telefone básico da Canção Nova, ou pode acessar pelo site eventos.cançãonova.com, ok? Então aí fica esse convite para você participar. Eu gostaria de mostrar aqui alguns livros que estão mais ou menos relacionados com o tema que nós estamos tratando, né? Porque os livros nos ajudam a aprofundar o assunto. Um deles, esse livro, Os Pecados e as Virtudes Capitais. É um livro que eu escrevi com o propósito de ajudar a pessoa a fazer um exame de consciência. Porque a Guisa diz que os piores pecados são os que ela chama de pecados capitais. Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. Tem as virtudes capitais que são o oposto, né? As boas virtudes. Mas, pelos pecados capitais, a gente faz um bom exame de consciência. Também, examinando os mandamentos da igreja, você pode fazer um bom... enfim, é uma maneira. Tá? Nós temos aqui também um livrinho que é sobre por que confessar, como é que você faz um exame de consciência, como é que você... né, se confessa, ok? Muita gente tem dificuldade disso aqui. Neste livro, Os Sete Sacramentos, também nós falamos aqui, entre os sete sacramentos, está aqui também o sacramento da confissão. Né? Nós temos também, você está vendo ali, na estante, não sei se dá para mostrar, aquela coleção de livros sobre os sete sacramentos que eu escrevi para a editora Canção Nova. Então tem o batismo, a Eucaristia, tá? E tem aí também, entre eles, não estão todos aqui, mas aí entre eles está também o sacramento da confissão, também explica direitinho. Então tem bastante material sobre isso. Quero relembrar também que nós estivemos aqui, a alegria de receber o Dr. Scott Hahn, aqui na Canção Nova, e a Canção Nova tem aqui 4 livros dele que estão aí, que podem ser adquiridos pela internet, pode ser adquirido aqui também na loja da Canção Nova. Os livros são Todos os Caminhos Levam a Roma, onde ele conta a conversão dele, era um pastor presbiteriano, né? Ele escreveu também um livro sobre a Virgem Maria, interessante, né? Um ex-protestante escrevendo um livro sobre a Virgem Maria, falando dos dogmas da Virgem Maria, etc. Salve Santa Rainha, né? Depois ele escreveu um livro muito bom, a base da nossa doutrina católica, Razões para Crer. Por que nós cremos? Né? Aqui, e um livro que foi para ele um motivo de conversão, que é a missa. Então ele escreveu O Banquete do Cordeiro. A Santa Missa, ele diz, a missa segundo um convertido. Foi assistindo uma Santa Missa, ainda como pastor presbiteriano, que o Scott Hahn se converteu à Igreja Católica. É um doutor em Bíblia pela Universidade de Pensilvânia, um dos homens que eu acho que mais entende de Sagrada Escritura. É impressionante o que ele tem de livro, o que ele tem de conhecimento da Sagrada Escritura e da doutrina católica também, de modo geral. Muito bem, vamos continuar, Fernanda, aqui com o nosso estudo do sacramento da penitência. Pode passar, esse último slide já falei, os pecados que geram excomunhão. Bem, um parênteses aqui. Eu estava dizendo ali dos pecados mortais. O pecado mortal, o Catecismo da Igreja explica que é aquele pecado, por que chama mortal? Porque ele mata a graça de Deus no coração da pessoa. A gente sabe que desde o batismo, Deus habita no nosso coração, mas desde que a gente não esteja em pecado mortal. Ou seja, a graça santificante atua em nós. Deus habita, né, no meu coração. Tem aquela música, né? Então, o pecado mortal, ele corta a graça santificante. Por isso que ele diz pecado mortal, né? E o Catecismo diz que se a pessoa morre em pecado mortal, sem se converter, sem se arrepender, né? Mesmo que ela não consiga confessar, mas ela se arrepende, Deus a perdoa. Mas se ela morre com o coração endurecido,
sem se arrepender do pecado mortal, ela pode ter a perdição eterna. Né? Pode experimentar a condenação eterna. O Catecismo da Igreja fala bem claro sobre isso. Agora, o que é um pecado mortal? É um pecado grave, principalmente contra os 10 mandamentos da Igreja. Não é que é a lei básica, não é? Quando aquele jovem perguntou para Jesus, mestre, o que eu preciso para ganhar a vida eterna? Jesus disse, viva os mandamentos. Você sabe, você é um judeu, né? Desde Moisés, não matar, não roubar, não adulterar, não levantar falsos testemunhos, quer dizer, é a regra da conduta do cristão. Então, um pecado grave é um pecado contra, principalmente, os 10 mandamentos. Agora, também tem que ter uma matéria grave. Por exemplo, não roubar é um pecado. Mas o não roubar pode ser um pecado leve ou pode ser um pecado grave. Uma coisa é você roubar uma canetinha, outra coisa é você roubar lá no mensalão, lá no petrolão, lá não sei, de uma pessoa que tem dificuldade, você ainda rouba o que ela tem, ou tapear os outros. Né? Uma tapeação grave, você prejudicou a vida da pessoa. Então, o pecado, ele, entre leve e grave, ele depende também do objeto. Ah, mas eu cometi um pecado, eu não sei se é grave, se não é grave. Confesse. Confessou, a confissão vai perdoar tudo. Então, a confissão é para isso. Né? Agora, Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, que era doutor em moral, ele dizia assim, o pecado mortal é aquele pecado que se comete de olhos abertos. Ou seja, você sabe que não pode, mas você quer fazer aquilo que está errado e você faz aquilo que está errado. E você fica com dor na consciência. Né? Ele diz, a pessoa que tem Deus, que procura Deus, quando ela comete um pecado mortal, ela sente, porque a consciência que é a voz de Deus acusa. Então, é procurar a confissão. E eu gosto de lembrar o que os santos diziam. Daqui a pouco eu vou passar aqui algumas coisas que os santos diziam, mas vou deixar para daqui a pouco. Bom, o Código de Direito Canônico, no Cânon 1364 e outros, ele fala que tem alguns pecados que geram excomunhão, ou seja, a pessoa é excluída da igreja. Esse prefixo ex quer dizer fora, né? Ex-casado, não é mais casado, entendeu? Excomunhão, não está mais em comunhão da igreja. Quais são esses 7 pecados muito graves que geram excomunhão? Primeiro, apostasia. A pessoa abandonou a fé. Não creio mais, não quero saber da fé católica, abandonou. Chama apostasia. Então, a pessoa está se retirando da igreja, porque ela está abandonando a fé. Segundo, a profanação da Sagrada Hóstia. A pessoa que pega uma hóstia, vai levar para fazer, por exemplo, não sei, essas missas negras, ou abre o sacrário, jogam hóstias no chão. Profanação da hóstia. Também é um pecado que gera excomunhão. Terceiro, violência ao Papa. Alguém que bate no Papa, atira no Papa, gera excomunhão. Pode passar. Ordenação episcopal sem ordem do Papa. Né? Alguém só pode ser ordenado bispo com a determinação do Papa. É o Papa quem nomeia. Se um bispo ordena outro bispo sem ordem do Papa, ambos estão excomungados. Isso aconteceu depois do Concílio Vaticano II. Aqui, por exemplo, na cidade de Campos, né, um bispo Dom Antônio de Castro Maia rompeu com a igreja, rompeu com o Vaticano e ordenou alguns padres bispos. Foram todos excomungados. Né? Bem, quebra do sigilo da confissão. Muito importante isso. Se um padre conta o pecado de alguém na confissão para outra pessoa, o padre é excomungado. Eu acho isso uma coisa interessante. Como a igreja protege o penitente, para que ninguém saiba o pecado dele, nem que o padre seja levado à justiça. Houve casos na história da igreja, né? São Nepomuceno, ele, acho que já contei aqui, ele era confessor de um rei da Polônia, né? Boleslau, e a esposa do rei se confessava com ele. E o rei quis que o santo contasse para ele os pecados da esposa, porque parece que disseram para ele que a esposa estava meio que traindo, não estava nada.
mas o santo não contou. O rei mandou matar o santo. O padre confessou. O colocou dentro de um saco, amarrou e jogou dentro de um rio e ele morreu afogado. Mas ele não contou para o rei o pecado da esposa, confessado na confissão. Que beleza. E assim houve vários casos da história da igreja. Bem, esse é um caso dele. Então, isso dá segurança à pessoa. Então, você pode confessar sossegado que o padre não pode contar seu pecado para ninguém. E outra coisa, o padre não pode também usar o seu pecado para alguma coisa. Um exemplo assim meio grosseiro, né? Vamos supor que um sacristão de uma igreja, estou inventando, hein? Estou inventando. O sacristão de uma igreja roubou lá o dinheiro da coleta, gastou o dinheiro e foi conversar com o pároco. O pároco não pode mandá-lo embora, demiti-lo, porque ficou sabendo disso. Porque na confissão é como se ele não estivesse sabendo de nada. Entenderam? Quer dizer, o padre não pode usar alguma coisa que ele ouviu na confissão para fazer qualquer coisa contra o penitente. Não pode. De jeito nenhum. É muito bonito isso, não é? É a proteção que a igreja nos dá, para que o penitente não tenha medo de se confessar, não tenha receio. O aborto. Aborto é outro pecado grave que causa excomunhão. Então, se a pessoa praticou aborto, e essa excomunhão aqui, ela é automática, ela não precisa ser aplicada pela autoridade da igreja. O Código de Direito Canônico chama de lati sententia, ou seja, automática. Então, se a pessoa que praticou um aborto, ela pode confessar? Pode, mas antes o padre vai suspender a excomunhão. Porque a excomunhão não é uma coisa definitiva. A pessoa pode ser reintegrada à igreja, se ela se arrependeu daquele pecado, pediu a reintegração na igreja, se confessou, ela pode. A excomunhão não é uma pena definitiva, não. É como se fosse um castigo. A mãe igreja que põe o filho de castigo lá no quarto. Você não vai brincar com seus irmãos, você está de castigo, até você mudar, até você se arrepender. Então, a excomunhão não é uma pena definitiva. Então, a pessoa praticou um aborto, ela vai se confessar. Então, o padre fala, bom, eu não posso te dar confissão, porque quem está excluído da igreja não pode receber um sacramento. Então, o padre normalmente já tem delegação de competência do bispo para ele reintegrar a pessoa na igreja, ou seja, levantar a excomunhão. Se ele perceber que a pessoa está arrependida e não quer mais fazer aquilo. Aí, em seguida, ele confessa a pessoa. É bonito isso. Então, a excomunhão não é uma pena capital definitiva. Não, é uma correção fraterna. Né? E o último pecado grave é um sacerdote que dá o perdão a uma pessoa cúmplice. O que é isso? Por exemplo, vamos supor, um sacerdote cometeu uma fornicação com uma mulher. Teve um ato sexual com uma mulher. Não pode, né? O sacerdote tem um voto de castidade. E aí a mulher vem confessar com ele e ele perdoa a mulher. Não pode. Os dois estão excomungados. Não pode. Veja como é que a igreja é sábia, né? Porque senão fica uma coisa fácil, né? Então, se ela quiser confessar, tem que confessar com outro padre. E ele tem que confessar com outro padre. Porque o padre também se confessa, né? Até o Papa se confessa. Então, esses 7 casos, o Código de Direito Canônico, são pecados muito graves que produzem a excomunhão. Pode passar. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Muita gente pergunta, né? Bem, lá no Evangelho de São Marcos está escrito assim, Marcos 3:29, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá remissão para sempre. Pelo contrário, é culpado de um pecado eterno. Mas o que é isso? Vamos explicar. Pode passar. Bem, o catecismo da igreja diz assim, é o catecismo da igreja. A misericórdia de Deus não tem limites. Quer dizer, não há pecado que não possa ser perdoado. Mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus, pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Está lá, inclusive, no documento Dominum et Vivificante 46 do Papa João Paulo II. Então, semelhante endurecimento do coração, não é, pode levar à impenitência final e à perdição eterna.
Catecismo da Igreja, parágrafo 1864. O que quer dizer isso? O pecado contra o Espírito Santo não é um pecado, um ato, matar, roubar. Não, o pecado contra o Espírito Santo é um pecado de endurecimento do coração. A pessoa não quer se arrepender. O Espírito Santo está oferecendo para ela a misericórdia de Deus, o perdão, a confissão, mas ela não quer. Bom, se não quer, Deus não pode perdoar. Então, o catecismo fala, a misericórdia de Deus não tem limites. Eu acho bonito, inclusive, eu quero até mostrar aqui no Catecismo da Igreja, uma coisa que eu acho muito bonito, no parágrafo 964 do Catecismo, tem uma coisa que eu acho maravilhosa, diz assim, não é 964 não, peraí, peguei errado aqui, deixa eu olhar direito. 2000, não, só um minutinho que eu vou achar isso daqui. 982. Eu até marquei isso daqui, porque eu acho tão bonito isso, que eu até marquei. 982 diz assim, não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Que beleza! Então, não há pecado que a igreja não pode. Agora, o que é o pecado contra o Espírito Santo? A pessoa não se arrepende. Então, aí não pode ser perdoado. Não é que a misericórdia de Deus seja insuficiente. A pessoa que não quer receber o perdão. Não existe ninguém, por mal e culpado que seja, que não deva esperar com segurança seu perdão, desde que seu arrependimento seja sincero. Está aí. Pode ter matado 1000, pode ter roubado no mensalão, se arrependeu, devolveu tudo, pode ser perdoado. Ok? Bonito, né? Cristo que morreu por todos os homens, quer que em sua igreja as portas do perdão estejam sempre abertas a todo aquele que recua do pecado. Quer dizer, não tem... claro, gente, nós somos perdoados, porque nosso Senhor Jesus Cristo pagou o preço do nosso perdão com o seu sangue, com a sua vida na cruz, com a sua morte na cruz. Ora, bastava uma gota do sangue de Cristo para inundar a humanidade inteira de perdão, mas ele quis derramar todo o seu sangue para mostrar o seu amor por nós. Né? Que beleza! Então, está aí. Quem não quer se arrepender, Deus não pode perdoar, pode passar. O que os santos ensinam sobre o sacramento da penitência? Eu acho muito bonito isso daqui. Eu selecionei o que alguns santos disseram da confissão. Veja, Santo Agostinho, doutor da igreja, hein? Morreu no ano 430. Santo Agostinho dizia, se na igreja não existisse a remissão dos pecados, não existiria nenhuma esperança. Nenhuma perspectiva de uma vida eterna e de uma libertação eterna. Rendamos graças a Deus que deu à sua igreja um tal dom. Então, Santo Agostinho, já no século IV, V, dizia, é na igreja que a gente recebe o perdão. Quem não acredita nisso, não vai ser perdoado. Fazer penitência, ainda é Santo Agostinho, fazer penitência, como é costume na igreja, se quereis que ela ore por vós. Ninguém diga, eu faço penitência secretamente diante de Deus. Eu me confesso com Deus. Santo Agostinho diz, não, confessa com a igreja, com o padre da igreja. Ele sabe-o e perdoa-me, porque faço penitência em meu coração. Poderemos nós anular o Evangelho e a palavra de Cristo? Que palavra de Cristo é essa? Aquela que Jesus disse para os apóstolos, né? A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Santo Agostinho diz, não podemos anular essa palavra. Não posso arrancar essa página do Evangelho. João 20, 22. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Gente, nós não podemos brincar com isso. Quem quiser ficar livre dos seus pecados, procure o sacerdote da igreja. Vamos lá. São Leão Magno, papa e doutor da igreja, aquele que enfrentou Átila, rei dos hunos, na porta de Roma, né? Átila, aquele bárbaro que vinha lá das estepes dos hunos, né? Veio para saquear Roma, destruir Roma. São Leão Magno foi enfrentá-lo com o ostensório carregando Cristo.
E ninguém sabe como Átila voltou. Aquele bárbaro terrível que diziam que onde o cavalo dele pisava não nascia mais grama. Que coisa incrível, né? Ele era chamado flagelo de Deus, o castigo de Deus. São Leomagno, santo doutor da igreja, disse: Deus, em sua infinita misericórdia, preparou 2 remédios para os pecados dos homens. Primeiro, o batismo, e segundo, a penitência, a confissão. Olha a data que São viveu, 400 a 461. Né? Quer dizer, já lá atrás, há 1.600 anos atrás, a igreja ensinava a mesma coisa que está no catecismo da igreja. A gente tem o perdão pelo batismo, mas como a gente volta a pecar, então tem a confissão. Pode passar. Ele continua dizendo: pelo batismo nascemos para a vida da graça, pela penitência recuperamo-lo, se tivermos a infelicidade de perdê-la, perder a graça. Todo cristão, portanto, deve examinar a sua consciência, não adiando dia a dia a sua conversão. Eu queria contar uma história aqui muito interessante. Um dia eu fui pregar um retiro, lá na Bahia, se não me engano, Jequié, e um bispo emérito, fez uma pregação lá, e ele contou o seguinte, que uma vez ele era padre, e ele foi numa capela, lá celebrar a missa e tal, e na capela ele fez uma homilia falando da confissão e dizendo: olha, não deixe para depois a confissão. O brasileiro diz: depois eu faço. Ele disse: não deixe para depois. Se você precisa confessar, já procure o padre hoje. E ele pregou isso e na torre da igreja tinha um alto-falante. E do lado da igreja tinha a casa onde ele ficou hospedado e tinha um casal. Só que o casal não era casado na igreja, era amaziado. E o casal ouviu isso, o padre dizendo: precisa casar na igreja, tem que normalizar, etc. Quando o padre acabou a missa, foi lá para casa, o dono da casa disse: padre, nós não somos casados, mas nós escutamos sua homilia aqui, estamos arrependidos, a gente quer confessar e quer casar. Mas era 10 horas da noite. E o bispo disse: vamos deixar para amanhã. Ele disse: o senhor não disse que não pode deixar para depois? Então tem que ser agora. Tá bom, vocês estão dispostos a confessar agora e eu celebrar o casamento de vocês? Eu faço. Confessou os dois e celebrou o casamento. E foi dormir. Quando foi 3, 4 horas da manhã, ele acordou com um barulho na casa, gente movimentando móvel para cá, para lá. Ele abriu a porta do quarto: o que está acontecendo aí? Senhor bispo, o dono da casa acabou de morrer. Acabou de morrer. 3 horas da manhã. Tinha acabado de confessar. Isso eu não me lembro, o bispo, não sei se era Dom Barroso, contou numa palestra para acho que tinha mais de 5 mil pessoas num ginásio. Ele disse: não deixe para depois. Não fique com o pecado mortal na alma. Procure um sacerdote e confesse. Eu nunca mais esqueci esse testemunho. Eu já ouvi isso há mais de 10 anos atrás. Bom, vamos lá. Então, não adiar dia a dia a sua conversão. O que diz aqui São Leão Magno. Pode passar. Ninguém espere satisfazer a justiça de Deus na hora da morte. É um perigo para os fracos e ignorantes adiar a sua conversão para os últimos dias da sua vida. Tem gente que fica empurrando: quando eu for velho eu me confesso. Né? E se você não chegar à velhice? Meu pai dizia assim: se você não morrer, você vai ficar velho. Mas se você não morrer, às vezes morre antes de ficar velho, né? Então esse negócio de querer deixar para se confessar só na velhice, cuidado, né? São Gregório Magno, outro Magno, né? Vocês sabem que só tem 2 papas na igreja que receberam o título de Magno. Magno quer dizer grande. É Leão Magno e Gregório Magno. Leão Magno enfrentou os bárbaros que chegavam em Roma e Gregório Magno evangelizou os bárbaros. Por isso receberam esse título de Magno, né? É por volta aí do ano 600, morreu em 604. Pois não, Gregório dizia: os apóstolos receberam, pois, o Espírito Santo para desligar os pecadores da cadeia dos seus pecados. Olha aí, no poder do Espírito Santo. Pode passar. Deus fê-los participantes do seu direito de julgar, e eles julgam em seu nome.
é em seu lugar. Quer dizer, o padre é um representante de Cristo ali. Ele julga no lugar de Cristo, em nome de Cristo. Ora, como os bispos são os sucessores dos apóstolos, têm o mesmo direito. E os bispos passam para os sacerdotes esse direito, mediante o sacramento da ordem. Pode passar. O pecador, ao confessar, continua São Gregório Magno falando, eu acho bonita essa comparação que ele faz. O pecador, ao confessar sincera e contritamente os seus pecados, é como Lázaro, já vive, mas está ainda ligado com as ataduras dos seus pecados. Precisa de que o sacerdote lhe as tire e corte-lhes absolvendo. O que São Gregório Magno está dizendo? Ele está dizendo assim, quando você comete um pecado mortal e você se arrepende, você já está perdoado. Ele diz, é como Cristo que ressuscitou o Lázaro, voltou à vida. Mas só que o Lázaro estava todo enfaixado, né? Porque o judeu, quando enterra alguém, ele coloca todos aqueles lençóis, como o Cristo, né? Aí São Gregório diz, quando ele se confessa, o padre tira todas essas amarras e aí vai livre. A comparação que ele faz, né? É bonito. Quando a gente comete um pecado, se realmente você está arrependido diante de Deus, Deus já perdoou. Mas ele diz, é como se lá, você ainda está enfaixado. Por isso que ele fala, não pode comungar. Tem que confessar para poder comungar, quando o pecado é grave. Ok? Vamos lá. Santo Agostinho, ele tem um belo ensinamento que diz assim, quem confessa os próprios pecados está agindo em harmonia com Deus. Deus acusa teus pecados. Se tu também os acusas, tu se associas a Deus. Entendeu a comparação que ele faz? Isso aqui está na obra de Santo Agostinho, onde Santo Agostinho, né, explica os evangelhos de São João, todo o evangelho de São João, né? Então ele diz, quem confessa os próprios pecados está agindo em harmonia com Deus. Por quê? Porque Deus acusa você dos seus pecados. Se você confessa os pecados, você está em harmonia com Deus. Então está em paz. Ok? Bom, já está na hora de mais um intervalo. Vamos a ele. Daqui a pouco a gente volta. Espera aí, você vai ver que o intervalo é bem rápido, porque não tem propaganda.